Quando é que eu não vou fazer apenas 3 meses de anticoagulação para o meu paciente? Essa é uma pergunta de ouro, né? Essa é uma pergunta realmente de ouro. Como eu falei com vocês, o tempo mínimo para tratar uma TVP é 3 meses, porque é o tempo que existe uma taxa maior de retrombose e a taxa maior de complicação. É por isso que eu vou tratar no mínimo por 3 meses. Eu poderia prolongar isso para 6 meses, 4, 5, 6 meses? Até poderia. Tá? De 3 a 6 meses é aceitável. Mas entenda, tem alguns pacientes que se você retirar a heparina, se você retirar o anticoagulante, ou a varfarina, esse paciente tem uma probabilidade muito alta de retrombosar. Quem são esses pacientes? Eu quero destacar especialmente um deles para você, que é o paciente com câncer. Imagina um paciente que tem câncer, que é um grande fator de risco para trombose, está em regime de quimioterapia, que também é um grande fator de risco para trombose. Esse paciente ele vai ter que usar anticoagulante por um longo período. Muitas vezes ele tem que usar por todo o tratamento dele e mais tempo. Imagina um paciente metastático, um paciente que não tem prognóstico, um paciente que está fazendo quimioterapia, mas que não tem prognóstico de cura. Esse paciente ele vai fazer heparina anticoagulante de forma perene, vai fazer pelo resto da vida, ou né, da vida que ele ainda tem pela frente. Imagina um paciente que já teve trombose 3 vezes, um paciente trombolítico, um paciente trombofílico, um paciente portador de trombofilia, um paciente muito obeso, com muitos fatores de risco para trombose. Esse paciente, via de regra, também vai fazer uso de anticoagulante por um longo período e muitas vezes de forma perene para o resto da vida. Isso tudo será definido, e aqui também eu quero que vocês não se atenham tanto a isso, a essa regra, porque isso a gente imagina, né? A gente faz isso todo dia e a gente sempre fica na dúvida, senta com 4, 5 vasculares para poder definir, olha, será que vale a pena ou não retirar a anticoagulação dessa paciente. E aí você pode retirar o anticoagulante, pacientes com fator de risco moderado, o paciente voltar a fazer trombose. Não é possível você dizer quanto tempo cada paciente tem que tomar ou se é uma decisão acertada ou não. Você tem que sentir em relação a cada paciente. Tem aquele paciente que você retira o anticoagulante, é o paciente que é obeso, que não quer perder peso, que falou para você que parou, a mulher que falou para você que parou de tomar o anticoagulante e continua tomando escondido. A vida real é assim. Né? Então, esse paciente que você suspende o anticoagulante pode retrombosar. E mesmo assim, pacientes que têm determinados cuidados, aí você retira o anticoagulante e pode. É sempre uma questão, sempre será uma questão de risco-benefício. E isso você vai sentindo de acordo com o risco do paciente retrombosar. Isso vai ser sempre o seu principal fator que você vai considerar, o risco desse paciente retrombosar. Pacientes rígidos que nunca tiveram trombose, 3 meses é de ótimo tamanho. Respondido, é preciso algum controle com o Doppler durante o tratamento? Muito bem, Elizabeth. Para suspender o anticoagulante, não há necessidade de controle não há necessidade de controle de imagem, não precisa fazer Doppler para suspender. Você não precisa fazer um Doppler para dizer, o paciente está com trombo ou não está. O que você vai considerar para suspender a anticoagulação é a clínica do paciente. Tá? Na prática, a gente acaba fazendo porque é muito acessível para a gente. Imagina, eu estou fazendo, consultando um paciente, eu tenho um Doppler do meu lado aqui, por que eu não passaria o Doppler? É interessante fazer, mas não é obrigatório. Se você não tem à sua disposição, se você está no interior, se você não sabe fazer Doppler e você é um médico da família, por exemplo, que está manejando esse paciente, a clínica será naturalmente soberana e será o suficiente para você suspender essa anticoagulação.
Mariana. E o tratamento de TBP em grávida? Mari, é muito desafiador também no caso das gestantes, tá? Mas também ser sempre uma relação de risco-benefício. Como que a gente faz normalmente? A gente discute com a equipe, com os obstetras, né? E aí também vai ser bem desafiador, porque existe risco com o uso de varfarina durante a gestação, mas ao mesmo tempo, dependendo da extensão da trombose, vale a pena usar. A gente certamente vai usar medidas comportamentais para essa paciente, mas é bem desafiador também. Você poderia falar sobre TVP e uso de anticoncepcional, por favor? Como é na prática? Vocês vêm para o caso. Brenda, eu percebo que essa dúvida é uma dúvida mais pessoal, né? O que acontece? O anticoncepcional ele é fator de risco para TVP, o que não quer dizer que se você usa anticoncepcional, necessariamente você vai ter TVP. O que eu costumo recomendar? Se você tem outros fatores de risco, você é uma pessoa sedentária, se você é uma pessoa obesa, eu não recomendaria que você usasse anticoncepcional. Por quê? Porque você tem não só um fator de risco, que é o anticoncepcional, você tem outros fatores de risco. No dia a dia, a gente não contraindica, né, absolutamente anticoncepcional para as pacientes por fator de risco de PVP, a não ser que seja uma paciente que tem trombofilia, né, uma paciente que já teve trombose. Uma paciente que já teve trombose, eu contraindico. É claro que a gente não consegue vigiar os pacientes. Às vezes o ginecologista passa para a paciente, ou a paciente continua tomando, porque a pele fica péssima quando ela não toma um anticoncepcional. E aí, incontrolável, né? Igor, em relação ao paciente reumatológico que faz uso de corticoide e anti-inflamatório, que aumenta o risco de TVP. Se ele tem uma TVP, o tratamento segue a mesma linha, também bem desafiador, tá, Carol? Normalmente, a gente vai sempre definir de acordo com os benefícios do paciente. Se o paciente for uma TVP extensa, uma TVP mais grave, a gente descontinua o corticoide e o anti-inflamatório. Se não for, der para usar os dois ao mesmo tempo, a gente tenta inicialmente manter, tá? E aí também vai depender da gravidade dessa doença reumatológica do paciente. É bem complexo, assim, não são coisas que a gente bate o martelo. Na prática é sempre desafiador e a gente decide sempre em equipe, tá? E aí se você está frente a um paciente assim mais complexo, naturalmente você vai precisar do parecer de um especialista para definir. Dosagem semanal de INR com acompanhamento em UBS realmente funciona em alguma forma alternativa? O que acontece, o Ryan? O que a gente percebe na prática é que, por exemplo, pacientes a nível de SUS, pacientes na atenção pública, muitas vezes eles não conseguem fazer INR semanalmente, pelo simples fato de não conseguir marcar o exame. Então é algo que a gente sempre considera também, a gente às vezes conversa com o paciente. Imagina que você tem que fazer esse controle de INR semanal e você só consegue marcar 2 exames por mês. A gente vê acontecer isso direto. E é algo que eu vou dizer para vocês, né? Eu aprendi com o tempo a orientar o meu paciente em relação ao o que é real, o que é dia a dia. Porque são coisas que fogem do nosso controle. E se você tentar, por mais que seja por boa vontade, interferir no regime do SUS, tentar resolver os problemas de um sistema caótico, você vai se frustrar demais, porque você não consegue passar por cima de um sistema que já acontece há 20, 30 anos e que é falho há muito tempo. Você não consegue resolver os problemas, mal você consegue resolver os seus problemas, quem dirá resolver os problemas do SUS. Então leve em consideração o que é de fato, o que acontece realmente no dia a dia. Isso é muito comum você não conseguir fazer esse controle. Então, às vezes você vê um paciente que realmente não tem condição de comprar o xarelto, você vai, dentro das possibilidades, dosar esse INR semanalmente, a cada 2 semanas, tá? Não existe forma alternativa, meu amigo. Não existe forma alternativa. E INR vai ser seu norte para poder mexer na dose da medicação, tá? Será sempre seu norte, vai ser o INR. Se você não tem o INR, você não consegue saber se deve manter, aumentar ou diminuir a dose da varfarina. Tranquilo? Igor, o xarelto para grávida
pode ou não? Porque outro dia foi uma guerra no plantão e ninguém sabia se podia ou não. O xarelto é uma droga relativamente nova. Então, até os estudos que já existem, eles não são suficientes para você dizer. É igual, que eu vou te dar um exemplo, uma droga muito nova, omeprazol. Omeprazol é uma droga muito nova. E aí se usava, e o omeprazol se usa ainda indiscriminadamente. E não sabe quais são os efeitos de omeprazol a longo prazo, já tem associação com demência, com várias outras doenças. Então, Jaque, não sei te dizer, tá? Eu também ficaria na dúvida. Né? Eu também ficaria na dúvida. Se você pegar a bula da medicação, você vai ver que é uma droga que os caras estão em cima do muro, tem gente que usa, tem gente que não usa. É difícil. É difícil. Sinto muito por manter esta guerra de plantão para você, tá?